Bom dia a todos. Vamos então entrando em sintonia com a espiritualidade desta casa, que nos recebe sempre com tanto carinho. Entrando em sintonia com Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo por mais esse dia, por mais esta oportunidade de aprendermos. Que o Evangelho de hoje possa servir como um bálsamo para as nossas dores, para as nossas dúvidas. Que tenhamos sempre muita fé e muita paz no coração. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia, gente. Vamos lá? Hoje é o último capítulo desse nosso livro de estudos aqui do domingo, né? Capítulo 14, Caridade e o Centro Espírita. Ok. Não é à toa que esse capítulo é o último do livro, né? Tudo que a gente estuda, tudo que a doutrina espírita nos oferece em termos de conhecimento, tem uma finalidade, que é fazer com que o homem progrida como espírito. E esse progresso só vai se concretizar através da prática, da vivência da caridade. Então, por isso que nós estamos no último capítulo. Tudo que veio antes foi justamente para orientar o indivíduo no seu conhecimento, no seu esclarecimento, para que ele realize o seu objetivo, a vivência da caridade, a vivência plena da caridade. Ou seja, o Espiritismo, sem que esse objetivo, sem que esse nosso norte seja buscado para uma vivência completa, integral, não tem serventia nenhuma. Então não adianta a gente saber sobre a reencarnação, não adianta nada vir ao centro espírita, estudar, fazer os cursos, ouvir palestra, se todo esse material não for utilizado para viver a caridade. Não tem serventia. Daí o que como a cereja do bolo, completando tudo que foi ensinado. Afinal, esse livro aqui trata dos princípios básicos do Espiritismo, né? Então é um curso básico de Espiritismo. Tudo que foi ensinado até agora é para essa finalidade, praticar a caridade. Então, esse deve ser o lema, o distintivo de todo espírita. Buscar viver a caridade no seu dia a dia. Alguns textos, e são vários, porque, exatamente, nós não estamos falando de um tema acessório, nós estamos falando do núcleo da doutrina espírita, certo? Então, são vários os textos que a gente vai encontrar a respeito da caridade. E todos eles devem ser estudados partindo daquilo que Allan Kardec colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo, inspirado pela falange espiritual que o orientou nessa formatação da doutrina, que coloca como lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Toda a vivência, toda a conduta do espírita deve se pautar a partir desse lema: fora da caridade não há salvação. Porque sem esse elemento, o espiritismo se transforma num conhecimento estéril, um conhecimento que não é capaz de fazer nenhuma transformação no indivíduo.
Pelo contrário, é capaz de estimular os piores instintos que a gente ainda tem. E a gente vê isso por aí, disputas, quem sabe mais pergunta decor do Livro dos Espíritos. É uma disputa para exacerbar o orgulho, né? Porque isso está desconectado do que é realmente o objeto da doutrina. E não só da doutrina. Porque a doutrina espírita, ela busca esclarecer a moral cristã. Allan Kardec já deixa isso bem claro, desde o Livro dos Espíritos. A moral cristã é a moral mais excelente para servir de guia para o ser humano progredir. Então, nós não estamos falando da doutrina espírita em si. Isso daqui não é um princípio espírita, é um princípio cristão. Quando Cristo, ensinando os fariseus, falou que todas as leis se resumem em duas, amar a Deus e amar ao próximo, ele está estabelecendo a caridade como pedra de alicerce de todo o seu ensino. Então é muito importante entender o que seja caridade e vivê-la no nosso dia a dia. A gente não vai viver naturalmente assim de um dia para o outro, a gente não vai se tornar pessoa 100% praticantes da caridade. Não é isso, mas a gente vai ter que buscar. Do contrário, é melhor ficar em casa dormindo, entende? Porque a gente não perde o nosso tempo e não faz uma vivência falsa. A gente não desperdiça a nossa própria existência, buscando algo que a gente ainda não está preparado ou que não é a nossa vontade de ser. A gente tem que pensar também em algumas advertências que o próprio Cristo deixou no Evangelho para a gente. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Isso está no Apocalipse. Entende? O morno é aquele que acha que quer, mas não quer na verdade. A gente não pode mais manter esse tipo de posição. A gente já atingiu um grau de adiantamento que nos permite realizar nossas escolhas com mais clareza, com mais precisão. Qualquer delas, mas que a gente viva nossas escolhas, não viver nesse meio termo que não leva a lugar nenhum. Caridade, então, é a nossa pedra de toque. Agora, o que é caridade? Começa daí, Se vai praticar algo, o que é caridade? Tem que entender o conceito. E a gente tem essa ideia muito distorcida até hoje, porque, lógico, para satisfazer a nossa comodidade, a gente cria subterfúgios ao longo da história, Então, hoje em dia, o conceito de caridade passou a se resumir num conceito assistencialista. A gente entende, e o conceito mais comum que a gente encontra na sociedade é o da caridade como sendo uma prestação assistencialista. Doar esmola, doar roupas, doar comida, doar dinheiro, enfim, doar bens materiais. Isso, vamos dizer assim, pode ser parte de um ato de caridade, mas por si só não é caridade, porque caridade não está no verbo. A caridade não é verbo. Então, nós estamos falando de ações, doar coisas, doar dinheiro, trabalhar numa obra assistencialista, trabalhar em prol de necessitados. Isso são ações, mas caridade não é ação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender no conceito é isso: caridade não é ação. O capítulo inicia com o conceito de caridade. E esse conceito é tirado do Livro dos Espíritos. A gente que já estudou sabe a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para a espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E isso faz toda a diferença. Não é a caridade do homem que a gente está tratando, a caridade mundana. É a caridade no sentido essencial da própria doutrina cristã. E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Sentimento. Caridade é sentimento. O sentimento pode mover uma ação, entende? Então aí a gente pode falar: a pessoa está doando
alimentos para os necessitados. Uma ação. Mas essa ação está alicerçada na benevolência, no sentimento. Então isso pode ser caridade. Aí a gente tem uma manifestação de caridade essencial, verdadeira. Mas se não tiver o sentimento por trás do ato, você pode estar assistindo alguém, você pode estar aliviando a dor de alguém, mas não é caridade. Então a gente precisa entender isso, porque são 2000 anos de conceituação equivocada aqui. Entende? E que não adiantou muito na nossa jornada, porque são 2000 anos que a gente está morando ainda no mesmo planetinha de provas e expiações, e que esse mundo continua sendo um mundo de provas e expiações, porque a humanidade que nele vive não conseguiu elevar esse nível por si só, né? Então a primeira coisa que compreender é isso, gente. Caridade não é ação, é sentimento. E por que isso deve ser bem entendido? Porque quanta gente não deixa de fazer caridade porque presumidamente acha que não tem meios. Um dos próprios textos que Kardec separou aqui, né, que foram separados no livro para a gente estudar, está no capítulo 12. O Espírito Protetor, ele fala exatamente isso. Quanta gente não se pergunta, como é que eu vou fazer caridade se eu não tenho recursos? Né? Como é que eu vou poder ajudar alguém se eu não tenho recursos nem para ajudar a mim mesmo? Né? Daí a gente vê o tamanho do equívoco a partir desse conceito, dessa compreensão equivocada. Eu não preciso ter recursos para praticar caridade. Não preciso ser rico, não preciso ter uma fartura material para sair em caridade, em atos de caridade para quem precisa. Então é muito importante. E aí a pessoa, porque não tem dinheiro, porque não tem recursos, aí se fecha na ostra e usa isso como justificativa, que não é uma justificativa válida, né? E aí o que acontece? O nosso progresso, o nosso projeto evolutivo continua estagnado, fundamentado em desculpas que na verdade não servem para justificar essa missão. É a falta de compreensão. Por isso que a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o conceito. Caridade é sentimento, benevolência, indulgência, perdão. Perdão é sentimento também, né? Porque perdoar é um verbo, né? Mas ele só vai fazer sentido se ele estiver amparado no sentimento do perdão. Quanta gente não perdoa o verbo perdoar sem estar sentindo perdão? Também não adianta nada, né? É aquele pessoal que fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. E o pessoal acha bonito ainda passar isso, né? Como se fosse sinal de esperteza a gente divulgar esse tipo de coisa, né? Não, perdoe, mas não esqueça. Né? Esses dias passaram no grupo lá que não é verdade, né? Mas era os mandamentos do John Wayne para uma vida, né? Aí estava lá, ajude alguém se alguém vai procurar sempre você, sabe? As coisas assim. Acha bonito replicar esse tipo de coisa, né? Você fala assim. Com piada tudo bem, mas é uma piada perigosa, porque ela representa, ela tem um fundo de verdade, né? As pessoas acham que isso é verdade mesmo. Então, sentimento começa a partir daí. E isso é tão importante que um dos textos mais profundos sobre caridade que está no Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito pela irmã Rosália, fala sobre caridade material e caridade moral, que é justamente o problema que a gente tem, o grande problema que a gente tem no trato da caridade. Caridade material, entende? Assistência é o que a gente pode fazer com base numa visão de vida mais enxuta, né? Enxugar o supérfluo da nossa vida, perfeitamente. Porque com o supérfluo que a gente desperdiça, muita gente poderia viver melhor, né? Um dos exemplos que se dá aqui é dos alimentos, né? A gente tem a mesa do rico, né? Ela fala, a mesa do rico que tem a fartura que sobra, que abunda da mesa do rico, né? Poderia prover a fome de muitas famílias, né? E a gente tem hoje, apesar de estarmos no século XXI, nós ainda temos uma epidemia perene de fome no mundo, né? Morrem no mundo em torno de 600 mil crianças por ano de fome.
Então, a gente está falando em termos de pandemia, né? As pessoas estão alertadas por causa do Covid, que é uma pandemia, uma situação excepcional que a gente não tinha sem uma vivência há muito tempo, né? Mas a fome é uma epidemia permanente, é todo ano, né? E não é porque falta alimento no mundo. Daí porque a espiritualidade fala também no Livro dos Espíritos, a questão 908, se não me engano, não lembro, que eu não decoro a questão, mas eles falam o seguinte: se a nossa sociedade fosse organizada em torno das leis do Cristo, nenhum ser humano morreria de fome. Por quê? Por causa disso. Entende? As pessoas adaptariam seus hábitos de vida para enxugar o supérfluo das suas existências, e esse supérfluo seria suficiente para dividir, para satisfazer a necessidade daqueles que têm. E aqui não é uma questão de distribuição nada, é simplesmente equilíbrio. Então, esse é o tipo da caridade material de que fala a irmã Rosália, né? A gente enxugar para sobrar para os outros, né? Mas isso no campo do bem material. E no campo do bem moral? Aí entra a caridade moral. E essa caridade moral é aquela que corresponde ao conceito que a gente tira do Livro dos Espíritos. Entende? A caridade de saber ouvir, de saber tolerar, de saber compreender, de buscar sempre a posição do outro para entender as razões que o outro teve para agir daquele jeito. Isso é a verdadeira caridade. Isso, bem praticado, bem compreendido, é o que torna uma sociedade mais harmônica, mais justa, mais equilibrada. A gente fala no conceito de justiça, a ideia mais completa de justiça que a gente pode encontrar está no Evangelho, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Esse é um conceito assim excelente de justiça. Mas para fazer isso a gente tem que se colocar no lugar do outro. E para se colocar no lugar do outro é preciso que tenha benevolência, querer fazer essa transposição, que haja indulgência para entender, buscar entender as falhas, as incompreensões do outro. É preciso ter perdão para, depois que entender isso, tirar toda a conotação negativa do que o outro fez. Entende? E assim superar isso, sobrelevar esses atos e manter a harmonia, manter o equilíbrio. Isso é caridade. Essa é a caridade que harmoniza o mundo, que eleva o padrão de uma sociedade, o padrão moral de uma sociedade. A gente pode ficar doando cesta básica por séculos. Isso por si só não vai garantir nada. A gente pode continuar por séculos a mesma sociedade que a gente está aqui hoje. E isso realmente é o que acontece. Afinal de contas, a gente tem sociedades caritativas, né, que se prestam a trabalhar no campo material, né, da caridade material, né, desde São Vicente de Paulo, século XVII. Ele criou as damas da caridade, né, que existe até hoje, a associação hoje mudou de nome, eu não lembro, mas era damas da caridade, para trabalhar com assistência moral, material, até hoje. Quer dizer, do século XVII, século XXI são 4 séculos, entende? E tirando os avanços da tecnologia, a moral humana continua a mesma. Então, a gente pode continuar doando, não vai mudar nada. A partir daqui para frente, a gente é uma escolha de continuar andando em círculos. Por isso a importância de entender isso, de compreender esse objetivo, porque é o próprio móvel que deveria orientar nossa existência, né? Acordar de manhã, né? E é disso que se trata. Quando uma das questões que foram separadas aqui do Livro dos Espíritos também, por que indício se pode reconhecer que em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Progresso do espírito. E a resposta foi essa: o espírito prova sua elevação quando
todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então é o sujeito que acorda de manhã e tudo que ele faz com base no princípio da caridade. Não na material, mas ele vai se perguntar todos os atos da vida dele. Isso daqui eu estou prejudicando alguém. Por que fulano reagiu assim? Quais as razões que poderiam ter feito reagir assim? Não posso então ficar amargurado, rancoroso com alguém que não tem a capacidade ainda plena de entender os atos que está fazendo. Em suma, ele vai interagir com o outro sempre se colocando a partir do lugar do outro, para entender as razões do outro e acolher. Porque é isso que a gente realmente deveria fazer quando está diante de alguém que sabe menos que a gente, ou que tem uma condição inferior à nossa, seja em termos morais, seja em termos materiais, enfim. Alguém que não está no mesmo patamar em que a gente está hoje, eventualmente, a gente acolhe e não despreza. A diferença que pode, porventura, existir, porque cada um está num patamar diferente de evolução, né? Ela deve servir de estímulo e alavanca, não de rebaixamento. Entende? Caridade é isso. Em todos os atos da vida. Ele vai passar o seu dia sempre analisando isso. E aí chegar de noite, antes de dormir, ele vai fazer aquela revista que Santo Agostinho falava, o que eu fiz de errado hoje em dia? Onde eu poderia ter melhorado? Aquela hora que eu fui no almoxarifado e briguei enfim, ele vai buscar algo nos seus atos que ele poderia ter feito diferente e ele vai mudar na próxima vez que tiver que fazer. Ou seja, é isso. É individual. A gente está em casa hoje em dia. A maioria está confinada, né? Ainda tem muita gente isolada em quarentena por causa da situação. Na família é um dos núcleos mais necessitados de caridade que a gente tem. Caridade moral. Ouvir. Né? Quantas pessoas se dispõem a ouvir hoje o próximo na humanidade? Né? Assim, considerando 18 bilhões, acho que não cabe nas minhas mãos contar. Ninguém ouve mais ninguém. E as pessoas precisam ser ouvidas. Né? Ouvir é um dos maiores, vamos dizer assim, é um dos maiores exercícios da caridade que pode existir. E, poxa, você está em casa isolado, vamos fazer o quê? Assistir novela? Vamos praticar a caridade. Ou seja, campo tem. Campo tem. Qualquer lugar. Aí entra o centro espírita. E aí vem outra ideia equivocada. A caridade é para ser praticada no centro espírita. Que é uma ideia que a gente tem também, que traz, né, da época que a gente frequentava outras religiões e outras existências. Né? A gente já vai saber quantas religiões a gente já praticou nesse mundo, né? E aí é muito comum isso, a gente na igreja, no templo, aquela fraternidade, aquela confraternização, né? Aí saiu da porta, acabou. Entende? E isso também, de certa forma, até por ser algo inconsciente e íntimo a todos nós, né? É trazido também para o ambiente do centro espírita. E, de fato, não é esse o papel. Também é uma falta de compreensão do próprio papel do centro espírita, né? E a partir da questão da caridade, qual seria, então, o papel do centro espírita no contexto da caridade? É o de escola. O centro espírita deve ser compreendido, deve ser vivenciado como uma escola. Uma escola onde os aprendizes, nós buscamos entender as lições, né, os princípios, para poder viver no nosso dia a dia. A reunião, né, de todos nós aqui em torno desse mesmo objetivo, essa mesma finalidade de estudar, de tentar aprender, é justamente para isso, para a gente viver isso no nosso dia a dia. Não é para ser caridoso aqui entre quem está no centro. Isso daí também, isso não é uma coisa valorosa. Aqui a gente vai trocar as impressões, aqui a gente vai trocar as dúvidas, cada um tem a sua visão, cada um tem as suas vivências para trazer. E nessa troca, à luz do estudo da doutrina, do estudo do Evangelho,
vai nos fornecer os subsídios para que a gente possa, cada um dentro da sua medida própria, viver esses ensinamentos lá fora, de acordo com suas possibilidades. Então, o centro espírita é um lugar para a gente aprender, compreender e viver. É uma escola, mas uma escola dentro do sentido mais profundo, né? Aquele significado pedagógico mais profundo, que é o da educação a partir do desenvolvimento de novos hábitos. Porque a gente tem também, dentre os inúmeros conhecimentos equivocados que a gente tem, né? O da educação como sendo acumulação de conhecimento. Não é. Entende? Conhecimento sem correspondência com os seus atos não vale nada. Então, a educação do centro espírita está baseada nesse princípio. Educação como desenvolvimento de hábitos. É para isso que a casa espírita serve. A gente desenvolver novos hábitos a partir do conhecimento da doutrina, a partir do conhecimento do Evangelho. E para desenvolver novos hábitos, a gente teve que buscar viver isso, viver lá fora. Entende? A transformação se dá pela educação na conduta. Isso é que é ser educado. Isso é que é educar o espírito. Entende? E esse é o papel da casa espírita. Entende? Um centro de educação. A gente está aqui para aprender, mas não para acumular conhecimento. Não é esse tipo de aprendizado. Para aprender hábitos. Só vai funcionar a partir disso. Sem essa premissa, o resto é um pseudo-conhecimento, é um pseudo-aprendizado, que não passa de um acúmulo, uma acumulação inútil. Então, a gente começa a ver as coisas. O que é caridade? É sentimento. Burilar sentimento significa mudar intimamente a orientação dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. E nesse contexto, a casa espírita é a escola dos espíritos imortais, encarnados, que pretendem educar-se através da aquisição e desenvolvimento de novos hábitos de vida. Eu vou mudar os meus hábitos. É isso que serve o centro espírita. Ainda se pensa muito que o centro espírita é um lugar só para tomar passe. O passe também não funciona se a pessoa não tiver com essa orientação. Entende? Porque não existe mágica no espiritismo, não existe mágica no cristianismo, né? Também entender isso foi algo que nos fez perder tanto tempo assim, né? A gente pensa que pode fazer o que quiser no mundo, viver nossa vida do jeito que quiser, sem freios morais, né, na esbórnia, mas se no domingo a gente falar que se arrependeu, a gente está livre. Entende? Aí volta a semana, vira a página, uma folha em branco, segunda-feira começa tudo de novo. E vai vivendo assim, né? De domingo em domingo, se arrependendo, e depois de segunda a sábado, voltando tudo de novo. Então não funciona. Isso também acontece no centro espírita. Vou tomar passe. Não funciona. É melhor ficar em casa vendo o Globo Rural. Não vai funcionar, se for só para isso. Que é a mesma coisa que a gente cobra dos nossos filhos. Eles vão para a escola para quê? Para brincar? Não vai funcionar. A escola só funciona se ela é verdadeiramente vivida pelo aluno. Então, no tempo espírita, a gente tem esse objetivo principal, né? Educar os nossos espíritos. A partir de qual? Da base da caridade. Aí todo o resto vai servir de subsídio para nos ajudar nesse objetivo principal. A compreensão da existência imortal do espírito, a partir da vivência da caridade, ou seja, por que isso é importante para o progresso do espírito. A existência das reencarnações, o mecanismo da reencarnação como uma ferramenta de progresso do espírito, a partir de onde? Do desenvolvimento da caridade. Todos os temas tratados pela doutrina vão se encaixar e vão fazer sentido, mas sempre a partir desse princípio principal. Do contrário, aí é mais desperdício. E a doutrina espírita não é para ser desperdiçada. Sabe? Ela já veio justamente para corrigir o desperdício maior que a gente já tinha feito com o próprio cristianismo, né?
1.800 anos de más interpretações e de desperdícios. Então, é algo que já veio para corrigir isso. A gente não pode reincidir no mesmo erro de novo. Daí a importância, então, da gente completar um curso básico de Espiritismo, ou seja, as linhas básicas para a gente poder entender e aplicar isso que a gente está se envolvendo aqui, a partir do seu alicerce mais robusto, que é a caridade. Então, com isso, a gente termina o curso, termina esse livro, né? Conheça o Espiritismo, que deve preparar-nos para a gente conseguir buscar mais aprofundamentos, né, nos estudos e nas nossas compreensões. Então, agradeço a presença de todos, que tenhamos todos um bom domingo, uma boa semana, e terminado o básico, a gente já está pronto para mergulhar em águas mais profundas. Vamos mergulhar então. Começa agora, né? Então, a partir do domingo que vem, a gente vai estudar as leis morais, né? Estão descritas no Livro dos Espíritos, são 10 leis básicas, né? Que vão ser o conteúdo dos estudos, ou seja, vamos desenvolver, né, essas compreensões agora de forma mais aprofundada. Então é isso daí, gente. Um bom domingo, uma boa semana para todos. Eduardo já chegou aqui na frente, isso significa algo. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento para buscar toda a espiritualidade que nos oferece esse ambiente de estudo, que nos oferece essa oportunidade de reflexões e de aprendizado em torno da doutrina espírita, em torno do Evangelho do Cristo. E a esses espíritos, nossos mentores, os mentores da casa, os mentores desse trabalho, nosso muito obrigado pela paciência, pela amizade, pelo acolhimento com que nos recebe. Muito obrigado. E elevando mais o pensamento para buscar o nosso irmão maior, aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Em Jesus Cristo a gente oferece todo o nosso reconhecimento, toda a nossa gratidão pela sua misericórdia, pela sua paz, pelo seu amor para conosco, pela sua orientação permanente, pela fé, pela serenidade, pela força que nos infunde no continuar na jornada que escolhemos. Nosso muito obrigado, Mestre. E rogamos a Ti que suas bênçãos nos fortaleçam e envolvam cada coração aqui presente hoje, para que a gente não desista, para que a gente não esmoreça na nossa escolha, para que a gente não enfraqueça diante do caminho, para que nele a gente possa permanecer fortalecidos na sua confiança, nos seus ensinamentos, mesmo diante dos tropeços, mesmo diante das dificuldades que o mundo oferece. E assim a gente possa renovar nossa existência, nos tornando cartas vivas do seu Evangelho, contribuindo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com os nossos atos, para tornar essa família humana cada vez mais unida, cada vez mais entretecida nos laços mais profundos de paz, de amor e de fraternidade emanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.